Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos juntos hoje nessa manhã, iniciando os trabalhos do terceiro Cinefob, o Congresso Internacional do Dr. Bernard Jensen, Iridologia e Biologia Integrativa. É com muito prazer que eu recebi o convite do professor e amigo Dr. Celso Batello, e eu espero poder trazer para vocês um pouquinho da minha experiência com o Viscum-Album, nos casos principalmente oncológicos, em medicina veterinária. O Viscum-Album é uma planta muito interessante. O seu extrato fresco é feito e obtido a partir do viscum branco de árvores que estão na Europa Central. Existe viscum por todo o planeta, mas o que realmente tem efeito imunológico e é muito bem estudado é o viscum branco, que existe nas árvores da Europa Central. A manufatura do extrato fresco da planta total envolve diferentes técnicas especiais e nenhuma fermentação. Nós estamos aqui falando principalmente do extrato fresco de Viscum-Album produzido pela empresa Elixor, no sul da Alemanha, cujo contrato de parceria hoje no Brasil está com a HealthTech Vet. Ela é a empresa que importa o extrato de Viscum-Album que vem da Alemanha através da Elixor e envasa e distribui por todo o Brasil. A manufatura envolve diferentes técnicas especiais e nenhuma fermentação, como eu comentei com vocês. A quantidade de planta fresca usada para produzir uma ampola de extrato aquoso é expressa em miligramas. Por exemplo, 10 miligramas da planta fresca é o suficiente para produzir uma ampola de 10 miligramas. Ou seja, numa ampola que vocês vão comprar que contém 1 ml do extrato de viscum, vai conter exatamente 10 miligramas de planta fresca. São componentes do Viscum-Album, quimicamente falando, as glicoproteínas, que são principalmente produzidas durante o inverno e representadas pelas lectinas do visco. Eu diria que é a fração mais interessante do visco, e aqui cabe um ponto interessante. O viscum já foi estudado com suas substâncias isoladamente, mas nós sabemos que a melhor ação do viscum é quando se utiliza o extrato completo de toda a planta e ele deve ser colhido 4 vezes no ano, conforme as indicações do Dr. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, junto com a doutora Aita Wegman, no início do século XX, foram os visualizadores, foram eles que tiveram, vamos dizer, a sacada de que o Viscum-Album realmente seria uma planta adequada para o tratamento do câncer. O Viscum-Album já havia sido utilizado para tratar pressão alta, doenças reumáticas, uma série de patologias, mas é somente no início do século XX que o Dr. Rudolf Steiner estabelece o emprego do Viscum-Album no tratamento do câncer, mais especificamente nos carcinomas. Hoje, nós sabemos que o Viscum-Album serve para tratar qualquer tipo de tumor. Com as pesquisas adiantadas, nós conhecemos toda essa sua composição e, diante de diversos estudos, sabemos o quão ele é bem empregado nos casos dos diversos tipos de câncer, como nós vamos conversar. Continuando, além das glicoproteínas, temos os polipeptídeos, as viscotoxinas, os peptídeos, polissacarídeos diversos, oligosacarídeos, temos terpenos, etc. Vitamina C, inclusive. Quais são as principais indicações oncológicas do Viscum-Album? Primeiro, para o tratamento dos tumores sólidos. Foi a primeira indicação e hoje nós sabemos que não só para os tumores sólidos, mas também como tratamento concomitante de doenças sistêmicas malignas, como linfomas, mielomas múltiplos, leucemias. Para a prevenção, você tem um quadro onde o animal, por exemplo, passa por cirurgia, você fez toda a medicação, pode ter feito químio, rádio, e você quer prevenir uma recidiva ou a instalação de metástases. Aqui o Viscum está muito bem indicado. E na prevenção também,
no tratamento das doenças pré-cancerosas, como no caso do humano, a hepatite crônica B, colites ulcerativas, pólipos intestinais, doença inflamatória crônica intestinal, como nos nossos gatinhos. Então, existe uma série de indicações oncológicas. Gostaria de lembrar e frisar que o Viscum se aplica a diversas situações. Nós temos estudos de Viscum com doenças autoimunes, com doenças osteoarticulares, principalmente na artrite reumatoide, e outras doenças inflamatórias crônicas e infecções de repetição. Indicações. Então, para o tratamento profilático, lesões pré-cancerosas definidas, e o objetivo é a involução dessas lesões pré-cancerosas. No tratamento aditivo do câncer ativo, concomitante ao tratamento de quimio e radioterapia, o nosso objetivo será imunoproteção, aumentar a tolerância à quimio e à radioterapia. Isso mesmo, os animais e as pessoas que são submetidas à viscoterapia concomitante à quimio e à rádio, elas têm muito menos efeitos colaterais dessas terapias. E nós sabemos que, inclusive, o Viscum album dá um efeito de proteção do DNA das células que não estão sob o efeito da quimio e da radioterapia. Então, é uma proteção realmente interessante. Como tratamento adjuvante após a remissão, para a prevenção da recidiva pós-cirúrgica ou da remissão oncológica. Aqui também nós queremos um efeito de imunoestimulação e aumento da sobrevida desse paciente. O tratamento paliativo fica para os cânceres inoperáveis e nas metástases, naqueles casos em que você sabe que, infelizmente, nem a químio, nem a rádio, nenhuma outra ação poderá manter esse animalzinho aqui conosco, mas nós temos uma opção excelente, que é a aplicação do Viscum album, porque ele traz a melhora da qualidade de vida e ele reduz a velocidade do tumor, do crescimento tumoral. Então, em todas as situações, nós vemos benefícios da aplicação do Viscum album. Outras indicações interessantes, como eu comentei, estimulação de medula óssea, doenças primárias da medula óssea, tratamentos com mielossupressão induzida, doenças autoimunes, infecções de repetição, processos inflamatórios articulares crônicos, como no caso da artrite reumatoide, e estudos existem, inclusive, para o diabetes. Então, a pesquisa com Viscum album não para, e nós sabemos que a China hoje produz muita pesquisa com esse nosso Viscum album. O Viscum album, ele traz um ponto interessante, que é a estimulação de fatores de autocura do paciente oncológico, por estimulação do processo inflamatório imunológico. Ele está envolvido na reação inflamatória local, no sítio de aplicação da injeção. A partir do momento que você aplicou o medicamento, ali mesmo, ele já está produzindo uma inflamação local que vai atrair diversas células envolvidas na cascata da inflamação e que vão começar a trabalhar o tumor. Por isso, uma das indicações interessantes é, quando possível, aplicar na periferia do tumor e, às vezes, intratumoral. Nós temos diversas formas de aplicação. O aumento da temperatura corporal é importantíssimo. Nós sabemos que o paciente oncológico, ele é um paciente frio, ele perde calor, ele tem um metabolismo diferenciado. A célula cancerosa não gosta do calor. O Viscum album traz o calor. Do ponto de vista da metafísica ou da medicina integrativa, o Viscum album traz o espírito para dentro do corpo, ele finca o paciente no chão, ele aterra. Nós observamos aumento da contagem de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos e linfócitos. Então, nesses animais em que o tumor acaba causando uma anemia ou uma linfopenia, por exemplo, ele está muito bem indicado. Inclusive, ele equilibra os níveis de TH1, TH2 e muitos casos eu já observei de animais com linfocitose. Essa linfocitose tende a um equilíbrio. E, como eu comentei, o aumento da reação inflamatória peritumoral favorecendo a resposta celular, TH1. Nos efeitos clínicos, aumento da condição geral, disposição, melhora do apetite, da interação, do sono, o animal dorme melhor, e os ciclos biológicos, esse é muito importante, os ciclos circadianos, eles ficam muito mais equilibrados.
ele aumenta a tolerância à quimio e à radioterapia, aumenta o tempo de sobrevida, melhora a estimulação da medula óssea, diminui a dor tumoral e, principalmente, diminui a velocidade de crescimento tumoral. Efeitos imunológicos, relembrando um pouquinho. Então, a ativação das células imunes, macrófagos, granulócitos, linfócitos, aumento da temperatura, a inflamação no sítio da aplicação, novamente os leucócitos, atividade NK importantíssima, aumento da fagocitose peritumoral, aumento das lectinas que levam ao desenvolvimento das imunoglobulinas anti-mistotu, causando, vamos dizer, um reforço dessa atividade e, principalmente, aumento de endorfinas, que trazem a sensação de bem-estar para esse paciente, diminuindo o desconforto, diminuindo, inclusive, a sensação, quando é no caso humano, de morte iminente. Nós temos diversos tipos de visco, e ele é, dentro do viscum album, ele é classificado conforme a árvore que ele parasita. Então, nós temos o viscum album A, do Abies, que é a árvore do abeto. Nós temos o viscum album M, Male, da macieira. E nós temos o viscum album P, dos pinheiros. Existem diferenças qualitativas e quantitativas na composição de cada tipo de viscum. E existe também a diferença na estimulação inflamatória e no efeito de proteção. Por isso, cada viscum é indicado para cada tipo de tumor e para cada paciente. Nós temos na apresentação do viscum album, produzido pela Elixir e distribuído pela Health Tech Vet, temos do A, o M e o P, como eu comentei com vocês, e ela se apresenta em diversas ampolagens, 0,1 miligramas, 1, 5, 10, 30, 50. Nossa, e como que nós vamos aprender a utilizar qual é o mais indicado? Para isso, nós temos, junto com a Health Tech, todo um curso de orientação. Então, as pessoas fazem os cursos de um dia, rápidos, e aprendem a prescrever. Ficam experts em prescrição. A concentração de lectinas, como eu disse, que é a fração mais interessante do viscum, olha só que interessante. No viscum album A, nós temos de 2 a 7 nanogramas por miligrama. No viscum M, 4 a 10. E no viscum P, o mais potente, que é o que causa maiores reações, de 10 a 30. Então, conforme cada caso, conforme cada tipo de tumor, conforme cada paciente, você vai poder escolher o tipo de viscum e com quantas miligramas você vai começar seu tratamento e você vai seguir com seu tratamento. Lembrando que nós temos diversas vias de aplicação, subcutânea, intravenosa, intratumoral e outras que estão sendo desenvolvidas e são todas mencionadas no nosso curso. Eu trouxe para vocês um caso interessante de um cachorrinho, o Bilinho, aqui eu tenho a liberdade porque a nossa cliente autorizou, de aplicação do viscum com muito sucesso. O Bilinho, quando chegou para mim, tinha 11 anos de idade, foi em fevereiro de 2020, e ele apresentava um mau hálito intenso. Ele havia ido a um dentista veterinário que observou no exame clínico da cavidade oral esse nódulo sublingual do lado direito da boquinha dele. Desculpa, lado esquerdo da boquinha dele. Esse nódulo, num histopatológico, foi detectado como um linfoma de baixo grau. Ele era cardiopata e, quando se iniciou a quimioterapia, ele não teve condições de continuar. Ele passou muito mal. Em 18 de setembro, depois de várias tentativas, essa cliente chegou para mim com o Bilinho. Foi aí que eu entrei na jogada. Nesse dia, ele estava com 39,9 de temperatura, ele estava inapetente, muito sonolento e prostrado. Ele havia apresentado fezes mucosas enegrecidas, tinha dor epigástrica e dor na coluna torácica. A minha prescrição, como eu sempre conto para todos os meus alunos, eu não trabalho só com o viscum. Eu sou médica integrativa e trabalho com diversas medicações integrativas e terapêuticas diferentes, homeopatia, antroposofia, florais, acupuntura, medicina tradicional chinesa, etc.
Então, eu corrigi o quadro clínico dele com medicação, inclusive alopática. Ele saiu do quadro de diarreia, parou de vomitar e eu indiquei iniciar o tratamento com o Viscum Album. Conversei, expliquei e a cliente ficou bem interessada. Mesmo porque, o que você faz quando você não tem a possibilidade de continuar com a químio? Esse cão vai para casa e o cliente encerra o assunto ali? Não. O Viscum Album é um excelente medicamento, inclusive para trazer essa interação entre o cliente e o seu paciente, porque o cliente precisa se envolver no tratamento. E esse envolvimento, essa atenção, gera acolhimento. Nós sabemos que esse é um fator interessante e importante para o tratamento dos pacientes oncológicos. O Bilinho, no dia 21 de setembro, ele havia voltado, ele estava muito melhor, o apetite dele estava ok, e a temperatura dele era 37,9. Para os que não conhecem, a temperatura do cão normal é de 38,5 a 39,3. Como eu comentei, os pacientes oncológicos são pacientes frios. Se você acompanhar a temperatura, são sempre temperaturas no limite inferior dessa curva de Gauss de medidas de temperatura da temperatura dos animais. E o Bilinho, que estava com 39,9 porque estava com quadro de uma infecção intestinal, no dia 21, quando nós iniciamos o Viscum, ele voltou e apresentou 37,9. Bilinho até hoje está conosco e usa roupinha. Então, uma das minhas recomendações sempre é manter esse animal aquecido, facilitando o trabalho do nosso Viscum. No dia 25 de setembro, foi aplicado o Viscum 2 vezes por semana. Normalmente eu faço 3, mas no caso dele foram feitas 2 por conta da impossibilidade da cliente aplicar 3 vezes por semana. E ela seguiu com o Viscum em escalas crescentes até janeiro de 2022. Ou seja, ele passou 1 ano e 4 meses, 2 vezes por semana, tomando Viscum. E a lesão da boquinha foi regredindo. Em janeiro de 2022, eu passei o Viscum para 1 vez por semana, por manutenção, e inclusive porque ele é idoso e as dores articulares dele haviam diminuído muito. Então, a cliente preferiu manter o Viscum. Atualmente, ele está comigo, ele vem, essa semana passada ele esteve na clínica e ele não tem nenhuma lesão. Ele já está com 13 aninhos, uma gracinha, é cardiopata, faz toda a medicação para o quadro cardiológico, mas Bilinho segue em frente, firme e forte, sem lesão. O linfoma regrediu e ele se encontra muito bem. Eu gosto de salientar que, claro, nem todo caso nós temos esse sucesso. Infelizmente, nós trabalhamos com câncer. Quem está envolvido com câncer conhece os insucessos. Porém, o que eu percebo do Viscum Album é o quanto ele protege o paciente, o quanto ele traz qualidade de vida para o paciente, o quanto nós ganhamos de tempo, de sobrevida com esses pacientes. Então, vale realmente a pena. Apostem no Viscum Album. Recordando, ação citotóxica específica sobre células neoplásicas, induz apoptose e inibe angiogênese, é um imunomodulador positivo para pacientes com imunidade comprometida, tende a equilibrar TH1 e TH2, estimula o ataque de linfócitos citotóxicos e o natural killers ao tecido tumoral, é um protetor de DNA de células não neoplásicas, ele evita o dano causado pela quimio e pela radioterapia e reequilibra o sistema neuroendócrino. Por quê? Porque libera beta-endorfinas, gerando sensação de bem-estar. O que eu diria hoje é um dos pontos fortes desta terapia. O animal, a primeira coisa que nós temos de feedback do nosso cliente após as primeiras aplicações é que parece que o bichinho turbinou, ligou na tomada. Ele sai daquela vibração negativa da doença e começa a apostar um pouquinho mais na vida. Muito obrigada, eu espero que eu tenha contribuído para vocês. Quem estiver interessado, acompanhe as nossas páginas, @ciavete.sp da clínica, a minha página pessoal, doutora Cláudia Costa Integrativa, e a página da Health Tech Vet, a empresa que eu tão gosto de promover, porque estou com eles,
no apoio e na prestação de um serviço de excelência, de qualidade, trazendo o Viscum para nós aqui no Brasil. Então, de qualquer forma, por favor, sigam as páginas, porque lá vocês vão ter o nosso calendário de cursos, ok? Muito obrigada e um bom dia a todos!